A história de Eli, o sacerdote de Israel, é encontrada no início do livro de 1 Samuel. Eli era o sumo sacerdote em Siló, onde estava a tenda de reunião, o tabernáculo de Israel. Ele também atuava como juiz, sendo uma figura de liderança espiritual e política. Sua história é marcada por seu papel como mentor de Samuel e por sua falha em corrigir os pecados de seus filhos, o que trouxe consequências graves. Eli servia como sumo sacerdote em Siló, onde os israelitas iam para adorar a Deus e oferecer sacrifícios. Naquela época, o tabernáculo de Deus estava em Siló, tornando o local o centro da vida religiosa de Israel. Além de sumo sacerdote, Eli também era juiz em Israel, liderando o povo em questões espirituais e jurídicas. Ele era respeitado e tinha um papel importante, mas já era idoso quando sua história começa a ser narrada. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que também serviam como sacerdotes em Siló. No entanto, eles eram homens perversos e não respeitavam a Deus. Eles cometiam pecados graves, incluindo o abuso de suas posições como sacerdotes. Entre outras coisas, eles desonravam os sacrifícios, tomando as melhores partes da carne destinada a Deus antes que fosse oferecida, em flagrante desobediência à lei. Além disso, eles se envolviam em imoralidade sexual com mulheres que serviam à entrada do tabernáculo. Apesar de ser informado sobre a conduta iníqua dos filhos, Eli demonstrou uma falta de disciplina efetiva sobre eles. Embora tenha tentado aconselhá-los, dizendo que suas ações eram erradas e que pecavam contra Deus, ele não tomou medidas mais enérgicas para removê-los ou punir sua desobediência. Essa negligência seria um erro grave com consequências duradouras. Em um momento de grande significado, uma mulher chamada Ana foi a Siló orar fervorosamente por um filho, pois era estéril. Eli a observou e, após entender seu pedido, abençoou-a. Deus atendeu a oração de Ana, e ela deu à luz a Samuel. Quando Samuel foi desmamado, Ana o levou ao tabernáculo em Siló e o consagrou ao Senhor, deixando-o aos cuidados de Eli para que ele servisse a Deus. Com o passar do tempo, Samuel se tornou um jovem dedicado a Deus. Em uma noite, enquanto estava dormindo, ele ouviu a voz de Deus chamando-o, mas inicialmente pensou que fosse Eli. Depois de várias chamadas, Eli percebeu que era Deus falando com Samuel e o instruiu a responder. Assim, Samuel recebeu uma mensagem de Deus, que incluía uma severa profecia contra Eli e sua casa. Deus revelou a Samuel que a casa de Eli seria julgada e que a linhagem sacerdotal de sua família terminaria devido aos pecados de Ofni e Finéias e à negligência de Eli. Deus declarou que os pecados de Eli e de seus filhos nunca seriam expiados com sacrifícios ou ofertas, sinalizando uma sentença de grande gravidade. Algum tempo depois, os israelitas entraram em guerra contra os filisteus. Durante uma batalha, os israelitas decidiram levar a Arca da Aliança para o campo de batalha, na esperança de que a presença dela lhes garantisse a vitória. Ofni e Finéias, filhos de Eli, estavam encarregados da arca, mas o exército israelita foi derrotado e a arca foi capturada pelos filisteus. Além disso, Ofni e Finéias foram mortos no combate. Quando a notícia chegou a Eli, que já era muito idoso e estava sentado em uma cadeira à beira do caminho, o mensageiro relatou a derrota, a captura da arca e a morte de seus filhos. Ao ouvir que a Arca da Aliança havia sido capturada, Eli caiu de sua cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Ele tinha 98 anos na época. No mesmo dia, a esposa de Finéias, que estava grávida, entrou em trabalho de parto ao ouvir a notícia da morte de seu marido e da captura da arca. Ela deu à luz um filho e o chamou de Cabode, que significa "Vá-glória-se foi de Israel", indicando o sentimento de desolação e perda que tomou o povo após esses eventos. Esse nome simbolizava a crença de que a presença e a glória de Deus haviam deixado Israel. A história de Eli é uma mistura de realizações e tragédias. Ele foi um líder respeitado e mentoreou Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Contudo,
Seu fracasso em disciplinar adequadamente seus filhos resultou na queda de sua casa e na remoção da linhagem sacerdotal de sua família. A casa de Eli foi, assim, retirada do serviço sacerdotal, cumprindo a profecia de Deus. A história de Eli é um lembrete da importância da integridade e da disciplina no serviço a Deus e do impacto das ações dos líderes sobre suas famílias e sobre o povo. Deus mostrou que mesmo aqueles que ocupam posições de liderança não estão isentos de julgamento e que a santidade e a obediência são requisitos para todos que servem a Ele.